esse contexto agora de medicina, psicologia e espiritualidade. O título hoje é Como Dialogar e Estabelecer Pontes na Busca do Transcendente e do Espiritual. Hoje nós temos duas convidadas muito especiais. Na live da semana passada estavam três grandes profissionais, só que eram do sexo masculino, e o pessoal disse: cadê as mulheres? Cadê os professores dessa live? Daí eu digo: pode ficar tranquilos que semana que vem teremos, e para começar assim, caprichosamente, com muita felicidade, temos aqui a doutora Lena Schimke, que é reumatologista, é clínica também, aí da clínica geral. Eu vou pedir que vocês se apresentem, Helena e Clarissa. E Clarissa, né, que além de terapeuta, tem doutorado em teologia, certo, Clarissa? Mestrado, né? O doutorado a gente Mestrado. está em processo. Exatamente, já está fazendo mestrado aí também, continuando agora com a psicossomática. É um prazer ter vocês duas aqui. Sejam muito bem-vindas, uma honra enorme. Clarissa, seu currículo é extenso, da Lena também. Vocês podem se apresentar um pouquinho para quem está assistindo a gente, para conhecer um pouco mais de vocês. Pode começar por ordem alfabética. Clarissa. Hum. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite, Otávio, o pessoal do Instituto Social Íris. Eu tenho uma formação de base em comunicação social, mas eu fiz um processo de transição de carreira e nessa busca minha pessoal eu me enveredei pela área da psicologia transpessoal. Então eu sou especializada nessa abordagem e atuo como terapeuta transpessoal hoje numa escola de autoconhecimento há quase 10 anos. E nós temos essa abordagem transpessoal como base dos nossos processos de cuidado, né, com os pacientes e direcionamento do autoconhecimento. E aí eu fiz uma formação em mestrado na teologia e agora estou em processo de doutorado na área das ciências médicas para fazer uma ponte entre essa questão, os temas da espiritualidade e os temas mais científicos, mais biomédicos, para a gente tratar da relação mente-corpo. Que Eu acho fantástico. que, para resumir, é isso. Que bacana, Clarissa. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. É uma felicidade enorme ter você aqui conosco. Seu pai estava aqui semana passada Obrigada. e agora Sim, você, sim. né? Isso é uma A família está toda aqui. família iluminada e científica, espiritualizada. Muito bom. Prazer. Lena Chimp, doutora Lena, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Se apresente aí para quem está nos assistindo, para os nossos pros alunos que estão aí participando também, que estão online, que vão assistir depois. Olá a todos, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema da relação mente-corpo, a espiritualidade, como é importante na nossa saúde. Então, eu sou médica, sou alemã, então meu sotaque, algumas vezes as pessoas perguntam de onde é seu sotaque, porque isso é bem diferente. É da Alemanha. Então, sou formada na Faculdade de Medicina em Munique e fiz um doutorado na área de imunologia e vinculado à pediatria e continuei aqui no Brasil com pesquisas nessa área de imunologia e reumatologia. A minha formação clínica é também na Alemanha, na área de reumato e clínica geral. E aqui no Brasil estou atuando como médica e também como pesquisadora em colaboração com o grupo do professor Otávio, que a gente tem uma longa história de colaborações em ciência na área de imunologia e agora abordagens também da neuroimunologia, conectando essa questão como são conectados o sistema imune com o sistema nervoso e também incluindo a questão espiritual nas ciências. Muito obrigado, Lena. Seja muito bem-vinda. É uma honra ter vocês duas super bem capacitadas aí, desenvolvidas. E eu queria saber, vocês duas que já têm tanta experiência, Clarissa na parte terapêutica, né, da psicologia transpessoal, e Lena, doutora Helena aí na parte da medicina clínica, na medicina clínica, né?
Então, eu queria perguntar para vocês o que vocês compreendem, né? Como vocês compreendem o papel da espiritualidade no cuidado da saúde, né? Como que a espiritualidade que hoje eu dei uma olhada antes de vir aqui, mais de 30 mil artigos científicos, Clarissa e Helena, publicados de 2000 para cá, investigando a espiritualidade em várias áreas, desde a reumatologia, para tratar dor, né? Para aumentar a autoestima, no caso da psicologia especificamente, protegendo contra transtornos mentais. Então, se a gente seguir a ordem aí, Clarissa e Helena, Clarissa, como que a espiritualidade nesse contexto da psicologia, Helena, como a espiritualidade no contexto da medicina nos ajuda no desenvolvimento e no cuidado da saúde com o ser humano? Otávio, no caso da psicologia, né, a gente toma como base o conceito da Organização Mundial de Saúde para entender o que que é espiritualidade. Então é importante a gente fazer uma distinção inicial que espiritualidade é uma coisa e religiosidade é outra. Então, a Sim. religiosidade humana, ela está dentro do âmbito da espiritualidade, mas a espiritualidade não se restringe à religiosidade. Então, é importante fazer essa distinção para a gente poder entender como que a espiritualidade, nesse campo mais abrangente, pode favorecer o cuidado com a saúde mental, com a saúde integral do ser humano, né? Então, dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, espiritualidade tem a ver com construir um sentido de vida mais profundo. Então, por percebermos que temos uma dimensão que nos transcende, de percebermos também que temos dons, talentos e vocações que podem nos ajudar na construção de propósitos. Então, dentro desse conceito e dessa perspectiva, a psicologia, principalmente as correntes mais recentes do humanismo, da abordagem transpessoal e de uma psicologia integral também, vão entender essa dimensão espiritual do ser humano como uma dimensão essencial. Uma dimensão essencial. Então, quando a gente integra a dimensão espiritual, que é essencial, dentro do processo de desenvolvimento psicológico da consciência humana, a gente favorece aí um processo de cuidado mais abrangente, né, que pode nos trazer inúmeros benefícios em vários campos da vida. Muito obrigado, Clarissa. Foi bom, porque você fez um combo aí, seria a nossa segunda pergunta, né? O que é que seria espiritualidade e religiosidade? Você já foi sistêmica, como é a sua prática clínica? Adorei. Muito bom. Só E- complementando, então, já que eu coloquei o carro aí na frente dos bois, Não, foi é, ótimo, adorei. é, Excelente. é bom, né, a gente traz esse conceito de espiritualidade, né, no campo da psicologia e a religiosidade vai ter a ver com os sistemas de crenças, com as práticas, com os rituais, com os dogmas que cada um vai adotar dentro da sua compreensão de espiritualidade, né? Sim, Então, assim, nós podemos viver a nossa espiritualidade por um viés religioso ou não. sim. Então, é importante a gente abrir isso. Eu posso ter um sistema de crenças, de dogmas e ritualísticas para me guiar nessa construção de sentido de vida ou não. Mas, de qualquer forma, a espiritualidade, nesse sentido mais profundo, é essencial para o nosso desenvolvimento psicológico. Não, excelente, porque nesse contexto que você traz, fazendo analogia, por exemplo, com a gravidade. Ninguém nunca viu a gravidade, mas a gente percebe a gravidade porque os corpos não saem flutuando, né? Quando o pessoal vai para a Lua, que a gravidade altera devido à massa da Lua, né? A força gravitacional lá é menor porque a massa da Lua é menor do que a massa da Terra, mas a gente vê os efeitos, né, da gravidade governando aí as marés, governando vários fatores físicos, né, geoquímicos. Então, a espiritualidade, Clarissa, me vem como uma força também da natureza, nesse contexto que você está trazendo tão bem para a gente, como uma força que nos puxa para ter propósito na vida, né? Você trouxe a questão do autoconhecimento.
nos impulsiona a busca do autoconhecimento, que vem com os dados científicos atuais que mostram exatamente isso. A espiritualidade como uma força que nos conecta com a natureza, nos conecta com o propósito, dá sentido, com a divindade, cada um do seu jeito, sem rótulos, e é exatamente esse Sim, objetivo da espiritualidade do ponto de vista científico, tirar os rótulos, todos esses problemas que a gente tem ao longo da história da humanidade, justamente por causa desses enquadramentos, né, que foram feitos políticos, de time de futebol e também da religião, né, Clarice? sim. É a espiritualidade como algo da constituição da natureza humana, né? É inerente, é inato e não dá mais para a gente desconsiderar isso. Se a Muito, gente quer adotar uma perspectiva mais integral e superar um paradigma mais pragmático, exclusivo, né? Pragmático, reducionista, mecanicista. Então, a gente precisa avançar nesse sentido. E muito, essas abordagens da psicologia mais recentes, elas não vão desconsiderar tudo aquilo que veio antes, né? sim. Tudo aquilo que nós temos como base também de estudos científicos no campo do behaviorismo, no campo da psicanálise. Ela não vem desconsiderar isso, mas ela vem agregar e somar com essas outras dimensões da consciência humana. Que é excelente. Então, a espiritualidade, esse novo paradigma científico que já vem sendo trabalhado há alguns anos, né? Esse paradigma sistêmico, holístico, ele traz um complemento muito importante para a gente. Muito bom que você trouxe isso no ponto de vista da psicologia e é, muitos psicólogos, né, Helena, fazendo uma ponte aí com isso que Clarissa nos trouxe tão bem, foram médicos, grandes médicos, né, que foram avançando e mostrando também que o ser humano, como Jung, por exemplo, falou ao longo das suas obras, na prática da psicoterapia, em várias das suas obras como médico, buscando entender a alma humana e como que isso afetava alguns aspectos biológicos. Freud, por exemplo, né, viu a questão da psicossomática, como as manifestações psíquicas se manifestavam no corpo, desbravou e hoje a psicologia avançou muito. E como que é essa conversa com a medicina? Como que a espiritualidade ou a psicologia também, a espiritualidade através da psicologia contribui para um cuidado da saúde, Lena? Você que é reumatologista, por exemplo, vou dar pacientes com fibromialgia, pacientes com dores crônicas nas costas, que você provavelmente atende, né, recorrentemente aí no seu dia a dia. Então, como que a espiritualidade pode nos ajudar, não só o profissional que trabalha na área da saúde, mas também cada um de nós para promover a nossa saúde física. Como que é isso, Lena? Pode esclarecer um pouquinho para a gente? Sim, isso, exatamente que, assim, paralelamente ou igualmente como na psicologia, como você já falou, alguns grandes médicos na área de medicina também trazem esse aspecto da espiritualidade para considerar isso como um aspecto essencial na saúde e na promoção de saúde, na educação, que o médico também tem esse papel de educar sobre a sua saúde, sobre como você ser um ser saudável, integrativo, assim, na mente, na sua psique, nas suas doenças que se manifestam no corpo, né? Então, isso engloba também a questão espiritual. Com certeza que hoje em dia já tem muito mais médicos que também buscam integrar e fazendo um tratamento mais humanista, mais holístico, mas ainda nas grandes universidades, no campo da medicina aqui ocidental, ainda às vezes tem uma resistência também ou uma falta de ensinar como incorporar isso no ensino, na formação da medicina, né? Em algumas universidades tem departamentos, tem cursos sobre também essas questões, como integrar a espiritualidade, mas
em grandes universidades, às vezes na maioria, assim, não é um ponto principal, né, da formação da área médica. Mas no ponto de vista prático, assim como você deu esse exemplo, né, de paciente com fibromialgia ou com dores crônicas, que é uma área que tem uma grande influência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas histórias particulares. E essa questão de abrir, talvez, numa consulta médica, também essas questões sobre a espiritualidade, independente da religiosidade, como a Clarissa já falou, que a gente pode praticar a espiritualidade dentro ou fora das instituições religiosas. Então, isso eh, cada vez mais está estimulado assim, para abrir também para essas questões, porque os pacientes se sentem acolhidos também. Quando a gente abre para essa questão de o que é seu propósito, como você entende, talvez, a sua doença, os seus sintomas. Quando a gente abre para essas questões, o que talvez pode pensar, o que além dos remédios, além dos tratamentos tradicionais, podia te ajudar para lidar melhor com esses sintomas. Porque vários estudos científicos mostram que as pacientes que mesmo autorrelatando uma espiritualidade assim mais forte, uma conexão mais forte com o divino, com a natureza, consigo mesmo, com esse autoconhecimento e a consciência de si mesmo, que essas pessoas têm um melhor desfecho, às vezes, da doença, do curso da doença, eles conseguem lidar um pouquinho melhor com os desafios que uma doença que traz, uma doença grave, às vezes tem estudos na área de câncer também, pacientes com câncer, pacientes com doenças crônicas, que talvez não tem cura, mas tem manejo, você consegue manejar melhor, lidar melhor com a sua situação. Quando a pessoa relata uma alta frequência ou uma conexão mais alta com a espiritualidade, com o ser divino, independente da religião, que com certeza isso é sempre tratado nesse aspecto eh, da espiritualidade global, assim, não? Que bacana. Vocês trouxeram vários pontos importantes aí, né? Por exemplo, a Universidade de Harvard, Stanford, Duke University e tantas outras têm criado setores da universidade, além das pesquisas que são desenvolvidas nessa área da espiritualidade, seus impactos na saúde física e mental. Eles também, por exemplo, Harvard criou a Divinity School, que é para abordar essas questões, poder promover a espiritualidade no campus. A Stanford University também, um setor de espiritualidade para poder acolher os pacientes. E, e vocês trazem, então, nessa fala de vocês, uma dimensão biopsico-socioespiritual do ser humano, né? Isso é muito bonito porque a gente passa a olhar o ser humano não só como uma máquina que algumas peças estão desajustadas e que precisa botar um pouco mais de óleo, repor alguma pé, tirar alguma estrutura que está defeituosa e repor. Então, vocês trazem aqui para a gente uma visão global do ser humano, uma visão de um ser humano integral, né? Uma saúde integrativa, né? Isso é muito bonito porque ajuda os pacientes no enfrentamento das doenças, né? E como que faz isso? Lena, aproveitar que você está falando, eu vou perguntar para a Clarissa, voltar para a psicologia e ficar nessa psicomedicina aí, perguntar para a Clarissa. Clarissa, como abordar assim, a espiritualidade com os pacientes no setting clínico, respeitando o paciente na sua individualidade? Por exemplo, pode receber um paciente, para citar três religiões, evangélico, católico, espírita, budista, seja a religião qual for. Como que vocês lidam com isso e como ajudar os profissionais que desejam, seja
da área da psicologia, da medicina, ou de outras áreas. Por exemplo, a Marina está aí conosco, né? Depois a gente vai abrir. Marina está participando aí como ouvinte nesse momento, mas daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. Obrigado, Marina, por estar aí conosco. Eu vi a Cláudia Malta também, desligou a câmera, mas está aí conosco, o Vitor, a Vanessa do Instituto Social Íris, e vários outros que vão assistir depois, porque não puderam estar aqui. Clarissa, como que a gente faz? Como cada indivíduo faz para respeitar e trazer benefícios, né, através da espiritualidade para cada indivíduo, não importa a área que seja, mas no seu caso, na psicologia. Uhum. O Otávio, a partir da abordagem transpessoal, a gente entende que isso precisa, que o primeiro passo é o profissional acolher isso, essa temática da espiritualidade dentro da própria formação. Certo. Então, dessa abordagem, e acredito que outras abordagens também, como a humanista, outras similares, a gente precisa tomar conhecimento, né, das formas de espiritualidade, das formas de religiosidade, mas pelo menos as mais comuns dentro do nosso contexto sociocultural, histórico, para que a gente possa receber esses pacientes com uma escuta é, consciente, atenta, para a gente não entrar em moralismos, em proselitismos. Uhum. Então, é importante, assim, a gente ter isso como formação pessoal, Certo. sabe? O conhecimento das tradições sapienciais, dos diversos sistemas de crença dentro da nossa cultura, da nossa sociedade. Mas eu acho que esse é um primeiro passo, né? Então, é o Sim. passo do conhecimento, tomar conhecimento. E aí eu acredito que o segundo passo é a gente é, utilizar esse conhecimento para o nosso próprio autoconhecimento, em primeiro lugar, trilhando o nosso próprio caminho interior, porque o conhecimento por si só não nos tornará bons profissionais, Que bacana. profissionais capacitados para acolher diversas realidades de dor e sofrimento. Sim. Então, viver o nosso próprio processo de autoconhecimento a partir daquilo que nós entendemos como espiritualidade profunda vai nos dar experiência e uma certa autoridade moral para que a gente possa lidar com esses casos, né? E eu acho que o ponto maior é esse, sem moralismos, sem proselitismos. Então, o profissional da saúde, seja da área da psicologia ou da medicina, quando ele está diante de um ser humano, né? Ele precisa ser um ser humano acima de tudo, como a gente já escuta aí, né? Como máxima na psicologia, e acolher, e escutar, é, e aceitar a realidade que o paciente traz, sabe? E Que aí ba- eu acho que a partir disso os benefícios são muito grandes, que porque bacana. isso favorece a construção de um vínculo terapêutico muito forte Que com os bacana. pacientes, de muita confiança, sabe? Sim, sim. Que bacana. Então, eu acho que os benefícios são muito grandes, mas os riscos, eles são também grandes quando o profissional não se prepara devidamente, Sim, quando ele não tem essa percepção de que ele está ali não para convencer o paciente de alguma coisa, mas sim. para acolhê-lo dentro da sua realidade, para que ele seja o melhor ser humano que ele dá conta de ser dentro do seu sistema de crença ou da sua compreensão de espiritualidade. Que bacana. Muito bonito isso que está trazendo, porque daí a gente transcende os rótulos, né? E eu vou trazer para Isso. uma linguagem mais do senso comum. Eu lembro que a gente fala corriqueiramente assim, ó, time de futebol, religião e, e outras coisas da vida, a gente respeita simplesmente. Cada um tem a sua. Mas quando tem o seu time, né? Mas quando a gente olha para espiritualidade como a lei da natureza, então cada um tem uma interpretação, cada um pode interpretar da sua forma,
gostar de manifestar a sua espiritualidade da sua forma, seja através da arte, seja através da ciência. Eu vi saiu um paper esse ano lindo sobre a ciência da espiritualidade, né? Ou no caso que era assim, os vários aspectos que são estudados da espiritualidade através da ciência, mas também a espiritualidade da ciência. Para quem é cientista, eu vi Isso é muito, muito importante que você está falando, porque muitas pessoas criam resistências a esse diálogo da espiritualidade com a ciência, né? sim, Espiritualidade e ciência, porque restringem a espiritualidade à religião. sim, Mas hoje a gente já trabalha com os conceitos de espiritualidade ateia, de muito. espiritualidade não religiosa. Então, é plenamente possível e muito indicado para aqueles que não têm uma crença em Deus, como Sim. os ateus ou os gnósticos, uma crença específica, né? De entenderem que é possível se desenvolver nesse campo da dimensão humana espiritual. Que bacana, E que como bacana. isso pode nos beneficiar em termos de saúde mental, né? É, Que é todo a proposta dessa pós-graduação, né? Então, que, é um movimento de acolhida de todos. isso é Todos são bem-vindos, né? Os ateus, os gnósticos, os religiosos, os não religiosos, mas que têm alguma fé em algum tipo de divindade. Então, é essa abrangência que a gente tem, que a gente está trazendo, né? Que é a proposta para a gente trazer. Que bacana, Clarice. Essa é uma visão linda porque conecta a humanidade, né? A gente sai das rivalidades, né? E passa a olhar o ser humano como ser humano, sem rótulos. Isso é muito bonito. E é isso que a gente está precisando, né? Num mundo cheio de guerras, cheio de problemas, cheio de confusão, de bairrismos, né? A gente está precisando, e a espiritualidade então pode ser usada como um caminho para se aceitar, para se amar, para se conectar à sociedade, que é justamente o objetivo da espiritualidade, né? Então, Aí só fazendo um acréscimo, no caso, por exemplo, de uma espiritualidade ateia, né? Então, chega um paciente no consultório, ele é ateu, mas ele está buscando por uma abordagem que é transpessoal, ou seja, que está para além, né, de uma visão mecanicista do ser humano. A gente pode trabalhar enquanto desenvolvimento de espiritualidade e na busca por um cuidado integral dessa pessoa que chega, o desenvolvimento que de bacana. valores morais nobres, o desenvolvimento de uma ética, essa busca por aquilo que faz sentido, que muitas vezes está atrelado ao dom daquela pessoa, à vocação daquela Sim. pessoa, para que ela construa o seu propósito de forma que o bem-estar pessoal dela esteja atrelado ao bem-estar de todos. Então, isso tudo tem a ver com espiritualidade, Que lindo. né? Isso tudo tem a ver com espiritualidade. Então, olha como que é rico trazer isso, né, para o cuidado da pessoa. Então, pelo que você está falando, assim, os malefícios seriam como quem usa um carro, pega um carro, sai por aí, bebe e vai usar o carro pela rua e bate, né? Ou alguém que pega uma garrafa d'água que pode ajudar a gente a se hidratar, pega aquela garrafa e bate no outro, né? O mau uso É, da a espiritualidade. falta, o mau uso pela falta de conhecimento, pela falta de instrução e pela falta de experiência e Sim, de autoconhecimento também, né? tudo bem. E pelo desvirtuamento que você falou que as pessoas fazem de qualquer coisa na vida, né? Então a espiritualidade é uma força Sim. que, quando bem utilizada, muito bem utilizada, a gente pode promover o ser humano e promover uma sociedade bem melhor, mais justa, mais correta, mais humana. Isso é muito bom. E eu queria saber da Lena, depois dessas explicações maravilhosas da Clarissa. Lena, como que quais são os benefícios então para um paciente? Você já começou a falar um pouco, para um paciente que chega num setting clínico, para um médico, por exemplo. Assim, existem
obviamente, existem problemas de saúde física que são, assim, intensamente físicas. Vamos imaginar de 0 a 1. 0, onde um problema é praticamente só físico, vou dizer praticamente só físico, porque tem o que leva a causa de um acidente, por exemplo, físico. A pessoa se cortou, precisa ir fazer dependendo do corte, tem que fazer uma cirurgia, né? Tomar ponto para dar conta daquele problema. A espiritualidade ali, como que a gente pode, num contexto como esse, por exemplo, será que dá para usar a espiritualidade? Ou problemas muito mais psicossomáticos, por exemplo, fibromialgia, né? Ou, não sei, que outro exemplo você poderia dar para a gente onde algo foi somatizado? Vamos pensar no eixo intestino-cérebro, muitas vezes, onde muitas pessoas têm compulsão alimentar, por exemplo, para tentar lidar com as emoções, ele compensa. Como que é esse contexto? Anorexia, transtornos alimentares, por exemplo, né? Onde o indivíduo querendo atingir um estado imposto pela moda, né, da sociedade, por padrões assim inimagináveis. Eu ouvi falar que nem a perna do Brad no filme lá, eu acho que foi o Brad Pitt, não sei qual foi o grande famoso ator, era dele mesmo, era de um dublê. Então, como que a gente lida com isso, Lena? Como que a espiritualidade pode ajudar a gente a ter uma saúde física melhor? Isso é muito interessante, assim, essa questão, como a gente pode abordar as questões da espiritualidade dentro de diversos, diversos pictures, Pode diversos. falar inglês, qualquer coisa fala Às inglês. vezes falta uma palavra que eu, Tem problema nenhum, não. facetas da medicina, diversas situações da medicina. Então, eu acho que em todas as situações é possível integrar a questão da espiritualidade que vai ajudar, independente se é uma doença mais física, assim, como você falou, no acidente, mas cada situação às vezes traz consequências para a pessoa que pode ficar num desespero também devido a essas feridas, devido às consequências de não conseguir trabalhar, sustentar a família, tem que ficar hospitalizada, que então esses contextos que vêm junto com alguma doença, com uma situação, trazem sempre as questões emocionais, as questões da psique, e se o médico consegue nessas situações também acolher o paciente no seu entendimento da espiritualidade, essa abordagem integrativa, as questões de só às vezes abrindo uma questão, eh, o que você precisa nesse momento, porque você está desesperado, o que você acredita podia te ajudar além dos remédios. Só às vezes abrindo questões simples dessa forma, o paciente já se sente mais acolhido. Eu vejo às vezes no consultório, só perguntando questões de situações de estresse, de traumas que talvez aconteceram na vida das pessoas, as pessoas às vezes ficam até em choque, assim, um momento que ficam emocionadas que um médico, que normalmente é mais associado para tratar as questões fisiológicas, para dar uma receita e orientar como tomar a receita, entrar nesse contexto da mais psicologia, das emoções e da espiritualidade. Então, a pessoa se sente muito acolhido e mais integrado, assim, mais visto, talvez, como uma pessoa com todos os aspectos, né? Então, isso ajuda muito na abordagem, na liderança, na conexão também, na relação entre médico e paciente, na orientação, como lidar com as doenças e com certeza mais nessa área de doenças mais psicossomáticas, psicológicas, como você falou,
doenças de compulsão alimentar, ou a bulimia, a anorexia, onde a origem ou talvez o sofrimento é mais na psique da pessoa, Sim, que com certeza lá, entrando nessas questões principais, da vida, por que eu estou passando por essa situação, para se entender melhor, para buscar esse autoconhecimento, para não ver talvez essa doença como algo punitivo que acontece na vida, para olhar mais positivo, com mais otimismo para acontecimentos na sua vida, independente das suas crenças. Então, e também eu estou lembrando alguns experiências em clínicas, clínicas na Alemanha, que é uma clínica, por exemplo, que trata doenças desse tipo, de psicossomáticos, psicológicas, psiquiátricas também. E eles tinham uma sala de meditação na olha, clínica para estimular e para oferecer essa prática de meditação independente de qualquer religião, porque tinha todos os tipos de pessoas na clínica, de ateísta até religiosos e não religiosos, mas a prática de meditação para estimular essa busca para seu interior, o silêncio, que às vezes traz para você uma certa paz, um ensinamento, esse olhar para dentro. É um outro exemplo que eu estou lembrando de uma clínica que era mais uma clínica tradicional, de clínica geral, clínica médica, tratando vários tipos de doenças, doenças autoimunes, pessoas com câncer, pessoas com todos os tipos de doenças, e eles tinham uma abordagem integrativa, adicionando, além da medicina tradicional, assim, convencional, ocidental, adicionando vários diferentes tipos da medicina integrativa. E, além disso, também atividades como meditação, como sala de silêncio e abordagens em grupo sobre abordando temas, por que eu estou doente, como eu entendo minha doença. E também questões, palestras tinha às vezes para os pacientes e tal, e além das outras terapias integrativas de várias formas. Então, existe já isso no mundo, existe esse movimento, né, de integrar também essas questões na educação médica e nas abordagens na medicina convencional também, para integrar isso. que bacana, Lena. É muito bom porque você e a Clarice estão convergindo, né? A gente está começando a ver que a psicologia e a medicina conversam muito, né? Se entrelaçam. Essas práticas meditativas, o relaxamento e a psicoterapia, elas promovem a redução do estresse. E promovendo a redução do estresse, uma vez que mente e corpo estão interconectados, né? Intimamente entrelaçados, a gente tem, por exemplo, uma redução da inflamação, né? A psiconeuroimunologia, que é um ramo da ciência que estuda como que a nossa mente, né, o nosso sistema nervoso aqui e o pressuposto de mente nesse campo não é uma mente como um epifenômeno do cérebro, como resultado de uma manifestação cerebral. Ela participa desse processo, mas é uma mente que sobreexiste à questão do cérebro, né? Que transcende, conforme mostrado nas experiências de quase morte, nos estudos da saída do corpo, tem vários estudos científicos nessa área. E essa mente, então, em interação com o sistema nervoso e o sistema imunológico, modula a nossa inflamação. A meditação vai baixar essa inflamação, fazer com que a gente consiga ter um sistema imunológico mais bem regulado e, consequentemente, reduzindo a doença. Então, essa história de que médico e psicólogo não conseguem conversar, pelo que vocês estão falando muito bem para a gente aí, para mim agora é coisa do passado, certo, Clarice? Então, está tendo um entrelaço. Tomara. A Para! gente tem um campo muito propício aqui
mas ainda há desafios, né, nessa área, Vários, né? vários desafios, bem lembrado, Clarissa. E eu queria perguntar um negócio para vocês. Nem sempre assim, será que a gente precisa, quando o paciente estiver no consultório, por exemplo, de vocês, será que a gente precisa dizer, ó, estou tratando espiritualidade assim, assado, ou a gente pode, a espiritualidade se manifesta de outras formas? Porque eu vi um paper no New England Journal of Medicine, onde que o professor Daniel, ele fala sobre a manifestação da compaixão no tratamento do paciente como uma manifestação forte da espiritualidade. E eu achei muito bonito, porque sem falar que está tratando de espiritualidade, o indivíduo, ao se conectar fortemente com o outro, isso promove a cura do outro indivíduo. Aquilo que Jung falava bem, Clarissa, que você nos disse, né? Que diante de outro ser humano, a gente pode saber todas as teorias, mas procure ser o mais humano possível, que isso tem um poder curador. Assim, você acha que isso facilita, Clarissa, não colocar até rótulos, até na espiritualidade, por exemplo, mas viver a espiritualidade, conforme você falou bem, isso ajuda no processo terapêutico, Clarissa? Sem dúvida. Assim, eu acho que o mais essencial é que o profissional esteja vivenciando a própria espiritualidade, porque ele vai favorecer que o seu paciente acesse a própria espiritualidade. Boa. Mas nós temos casos de pacientes que têm muita abertura a esse campo espiritual e eles mesmos trazem as suas categorias, os seus sistemas, as suas crenças para esse set terapêutico, né? E aí, falar disso mais abertamente também vai favorecer o aprofundamento do vínculo terapêutico. Que Então, eles fa... se identificam muito, eles se sentem compreendidos, acolhidos, eles sentem que finalmente eles têm um espaço para falar disso, sem muitas vezes serem categorizados como loucos, como pessoas místicas, viajadas. Estou usando os termos aí do senso comum, né? Sim, sim, sim. Então, para muitos é importante essa troca com uma linguagem que traga os conceitos que fazem sentido para eles. Que, Mas para outros não. Para outros não, isso não vai fazer tanto sentido. sim, Então, a gente precisa viver essa espiritualidade com o paciente, sem necessariamente ficar falando de teorias, de ir trazendo conceitos. Mas, assim, para os dois casos, o mais importante é a gente viver, porque senão a que gente fica só fantástico. teorizando, né, Que dentro do fantástico. consultório. E aí falta esse sentimento mais profundo, como você disse, como está no artigo, né, do Sim, New England, que é a da verdadeira compaixão, do verdadeiro acolhimento, do verdadeiro amor à pessoa que chega, que é o que vai, de fato, favorecer o processo de cura, porque quando a gente se percebe amado, compreendido, acolhido, isso já abre um campo assim de relaxamento para que a gente possa encarar os desafios da vida. que fantástico, Clarice. Eu estou lembrando de Confúcio, né? A frase que é atribuída a Confúcio de que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? E nesse caso, arrasta o paciente, atrai esse paciente para junto com o médico, com o psicólogo, ou Marina aí, que daqui a pouco vai começar a participar com a gente, o pessoal que está participando aí conosco, né? Para, sei lá, para as vendas. Eu estou lembrando que no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu não sei se assim pronuncia o nome dele corretamente, Dale Carnegie, ele falava exatamente disso, que você precisa se colocar no lugar do outro, seja, não importa. Um vendedor, por exemplo, ele é, ele vai vender alguma coisa, ele impõe ao paciente, ao indivíduo que está ali com ele, algo que ele acha que é importante, sem considerar o lado do outro, sem incluir o outro nesse processo, né? Então é fundamental É. trazer essa humanidade, muito bonito isso. Lena, E a... por Oh, favor, Clara. perdão. Não, não, por favor, vai lá, continua, desculpa.
Continua. E essa humanidade, ela parte do nosso autodesenvolvimento em primeiro lugar. Então, se a gente não tem essa informação, esse preparo, esse conhecimento, e se a gente não está trilhando o nosso próprio caminho, o- a tendência é que o profissional queira impor o próprio ponto de vista, Sim, sim, impor a própria realidade, as próprias crenças. muito bem Então, lembrado. esse ser humano e vivenciar essa humanidade com o paciente tem a ver com ir para um lugar mais profundo dentro de si mesmo, para transcender esse egoísmo, né? De achar que o nosso ponto de vista ele é o correto, ele é o certo, e que a nossa visão sobre o processo de vida do outro é absoluta, é verdadeira. Então, assim, essa humanidade, eu acho que passa por isso, assim, de nós nos desidentificarmos um pouco das nossas facetas egóicas, dos Sim, nossos sim. pontos de vista, dos nossos sistemas de crença, para se abrir à realidade do outro e às necessidades do outro, Que fantástico, Clarice, isso que né? você trouxe. Eu estou lembrando da medicina paliativa, né? Que tem trazido tanta contribuição no final da vida das pessoas, ou dependendo de uma doença mais grave, como que a medicina paliativa tem trazido justamente por trazer para um setting terapêutico médico essa humanidade, esse cuidado com o paciente, esse respeito a essa individualidade, esse ser humano que não é só apenas uma máquina. É isso, Lena, ajuda muito a espiritualidade no cuidado médico, a compaixão, ajuda a trazer o paciente para trabalhar na própria cura, porque a gente fala muitas vezes, muitas pessoas buscam o médico achando que o médico tem o poder de curar ele ou ela, né? E na verdade, não sei o que é que você acha, o que é que você diz para a gente, Helena, mas essa relação que antigamente se falava, né, precisa fazer uma barreira entre o profissional e o paciente. E os estudos hoje mostram exatamente o contrário, que essa aproximação respeitosa, compassiva, espiritual, humana, facilita muito a cura porque o paciente ele se aproxima mais do processo terapêutico. Como que é isso, Lena? Como que isso ajuda a cura do indivíduo, ele se engajar melhor na própria cura, na disciplina do tratamento, na força para ele superar as dificuldades, os desafios? É muito importante, né? Essa questão de, ah, de promover a, a cura, a busca de que o paciente sente que ele tem como chama the wheel in the, ele tem a direção na mão, né? Que porque cada um é único e cada um tem a sua vida, a sua responsabilidade sobre sua vida. E com certeza que o médico orienta e dá indicações e orienta por causa dos estudos, né, que ele está mais um especialista em uma certa área, mas no final a decisão sempre tem que ser do paciente em conjunto com as orientações do médico. E essa questão da espiritualidade e principalmente da compaixão, desse acolhimento, é muito importante de abrir, de deixar o paciente se sentir acolhido e olhado assim, que tem tempo também. Hoje em dia, às vezes, uma consulta médica tradicional acontece tão no corre-corre que quase não tem tempo para abrir para algumas questões mais profundas, né? Sim. Então, eu também, o paciente às vezes chega numa consulta com a expectativa que vai fazer alguns exames e vai tomar um remédio, que um atendimento assim mais reducionista, clássica. E quando nesse contexto você abre para outras perguntas ou você só pergunta que você pratica alguma atividade física, algumas outras atividades, yoga, pilates, meditação, você já teve interesse nisso? Principalmente nesses pacientes que eu vejo com dores crônicas,
é uma abordagem até cientificamente comprovado que exercício físico, meditação, yoga, pilates, que são exercícios mais voltados para essa conexão de mente e corpo, que trazem benefícios para esses pacientes. Então, é, que é muito importante integrar isso no tratamento. Também a questão psicológica, perguntando se o paciente está fazendo o acompanhamento, trabalhando junto também com os psicólogos, se é possível, né? Às vezes a gente tá um distante assim, fisicamente ou até nem tem contato assim com outros departamentos de tratamento, mas essa questão integrativa de, ou pelo menos deixa a paciente buscar e pensar, talvez se interessar, olha aqui, eu vou buscar uma terapia, um terapeuta transpessoal, como assim, a abordagem ou as pessoas que talvez entram em contato com, especificamente com o terapeuta transpessoal já têm mais esse interesse, né, de abordar as questões espirituais também, Que ba- que o contexto médico, assim, você tem todo tipo de paciente, que alguns têm, outros não, alguns nunca tinham escutado sobre, então é importante você trazer isso e criar essa conexão, essa confiança, né, com o paciente, essa relação mais pessoalmente, assim, um pouquinho, porque em doenças crônicas, normalmente você faz um acompanhamento durante anos, às vezes, né? Então, cria um vínculo, cria uma orientação, assim, uma grande confiança e orientação. É importante abordar também essas questões, espirituais. Estou me lembrando muito com a fala de vocês de Carl Roger, da psicologia humanista, falando como é importante a questão da compaixão, do humanismo, né, no processo terapêutico. E a gente vai passar para a segunda fase da nossa live de hoje. Eu queria agradecer demais a vocês duas. A gente poderia ficar aqui, tá tão bacana que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Né? Os homens que me respeitem agora, mas eu acho que vocês tinham que continuar mais uma live semana que vem. Vou falar com o pessoal do Íris. Já que o pessoal pediu tanto, né? As mulheres aí estão contribuindo muito. Muito obrigado, foi extraordinário. Queria pedir para vocês agora para ajudar a interagir com o pessoal que está aí. Tem algumas perguntas que foram passadas do YouTube, mas antes disso eu queria abrir aí para perguntas objetivas aí. Tem a Cláudia, tem a Marina. Marina que ficou conosco, abriu a câmera, está aí conosco. Ótimo, Marina, sem problema nenhum. Você quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, Marina? Estamos com duas grandes profissionais, duas, dois grandes seres humanos aí, que são a Lena e a Clarissa, super bem formadas, capacitadas. Como que tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade que você queria trazer para a gente? Tô impactada, sabe, de É, verdade, Otávio, que legal. porque assim, a minha expectativa para essa pós ela é muito positiva, muito, Que bacana. porque e assim eu venho estudando, né, a saúde mental e a espiritualidade, ela, para mim, né, veio como assim, esse pilar da saúde mental e despertou em mim um interesse assim, surreal, porque se a gente parar para pensar nessa ruptura da consciência, da espiritualidade como um aspecto inato da existência humana, principalmente, né, no final do século XIX, início do século XX, com algumas teorias de alguns psicólogos, né, como Freud, Marx, né, a gente vê essas consequências disso hoje, né, numa falta de saúde mental da população e uma preocupação mundial com isso. E a gente vê essas consequências principalmente depois da pandemia. Sim, Então, voltar a ter esse olhar
para essa questão transpessoal, né, da psicologia transpessoal, que está tão ligada ao aspecto da definição da OMS para a saúde, né, onde a gente fala do florescimento humano, que é a exploração da potencialidade humana. Então, eu vejo isso com um olhar muito interessado, muito cuidadoso. Que Não bacana. sou da área da psicologia da saúde, mas me interesso muito por esse assunto, porque eu acho que é papel do ser humano hoje, enquanto lida com pessoas, seja eu no meu mundo corporativo, seja a Clarice, a Lena, né, na clínica, ela na parte mais de medicina. A gente precisa ter esse olhar, esse resgate da espiritualidade como um pilar essencial da saúde humana, porque nos conecta ao que verdadeiramente nós somos. Que a nossa existência é inato à espiritualidade, né? Desde a fase lá dos filósofos pré-socráticos, Socrático, Platão, passando por todos os da atualidade quente, eles são religiosos, né? Atribuem as suas descobertas e ideias ao divino, ao transcendente. E Sim. a gente vê essa ruptura e a gente vê essa consequência. Eu tenho acompanhado muito o trabalho do professor Alexander Almeida Moreira, né? E Seu até do conterrâneo, né? Humberto, hein? Seus conterrâneos, hein? Isso, de Juiz de Fora. E o Humberto, até por ele que eu cheguei a essa pós, porque ele é um dos professores e é autor do livro, né, da Ele ciência da estava vida após a morte. aqui E as conosco semana pesqui... passada. eu vi semana passada, né, com o Haroldo, a crença na vida após a morte, essa sobrevivência da consciência, da personalidade humana, o quanto que isso impacta positivamente na número de suicídios, né, na queda de números de suicídio, menos ansiedade, maior bem-estar, maior satisfação com a vida. Se a gente, você falou tanto aí, né, a Clarissa, a doutora Lena, aspectos práticos disso, tá aí na nossa vida. A pessoa que tem essa conexão com o transcendente, com o espiritual, que independe de religião ou de religiosidade, não precisa nem de estar praticando uma crença para ter espiritualidade, ela Sim. tem uma satisfação pela vida, pelo propósito. E de verdade é isso, né, da psicologia transpessoal, do transcendente. Então, assim, eu estou numa expectativa muito grande na minha busca de autoconhecimento, como a doutora Clarice falou, passa por isso, e eu acredito que todo mundo que busca esse autoconhecimento deveria estar tendo acesso a essa pós, a esses profissionais, a esse olhar, né? E só um último comentário, desculpa, eu me empolgo. Sim. Recentemente, né, a Revista Internacional de Psiquiatria, não sei se vocês viram, dedicou uma edição Eu exclusiva vi. a estudo da mente e cérebro. Não Humberto li os Spengler. artigos ainda, É, estou baixando aqui, entendeu, para eu ler. sim, Como que até a psiquiatria, né, que era algo tão cientificismo, tão materialista, tão não físico, né, sim. não espiritualista, fisicalista, como que está tendo esse olhar voltado para a importância dessa abordagem. Eu fico muito feliz quando eu vejo um psicólogo, um médico abordando isso, porque isso está tão fora desses quadros, né, dessas práticas, e a gente vê o mundo adoecendo, né, o É, mundo é. nesse despropósito geral, mundial, sabe? Eu fico muito feliz, eu estou muito feliz e assim, minha expectativa é muito alta. E parabéns, parabéns pelo. Marina, Eu olha, queria fazer um comentário maravilhoso. comentário. Se eu que soubesse, eu ia chamar ela para participar da live. Você está Eu fazendo queria agradecer, eu queria fazer um comentário, agradecer a Marina nesse comentário, né? Que eu fiquei tão feliz que assim, você não é da área da saúde, Não sou. mas então, ainda mais, assim, eu acho fantástico que a fantástico. gente forma, assim, uma turma com diversas profissionais de diferentes áreas, porque isso só aumenta, agrega, assim, as experiências, a importância da saúde mental, da espiritualidade para qualquer pessoa, como você falou, não só para um Para o agente. adolescente, para o Então, eu fiquei infantil. muito feliz e agradeço muito o seu comentário maravilhoso Eu estou e, muito feliz também, doutora, muito e, feliz. e Quem não estou muito está, e feliz quem está que nos você assistindo, tá atingindo assim pessoas de qualquer área, que é muito importante. e quem está nos assistindo, ó, não foi nada combinado, né, Marina? Não, Ela veio aí, ó. eu estou fazendo a leitura do livro, né, do Ciência e a Vida Após a Morte, do grupo Legal. do NEISM aqui de Juiz de Fora.
Então, assim, chegou até mim essa pós por causa do Humberto, foi uma conexão. E Sim. estou super feliz, muito feliz, muita expectativa e parabéns. Muito Parabéns. É uma obrigado. oportunidade, assim, transcendental Olha, que de bom. poder estar participando desse grupo. Que bom, e venha participar, porque quando tiver as próximas turmas, eu Estou, vou aham. chamar você aí para participar, para virar palestrante, trabalhar com a gente aqui, vai ser muito legal. Obrigada a vocês por essa oportunidade de ter esse conhecimento, né, com essas pessoas, com esses professores. Eu vi o quadro, né, de professores, os temas, né, são excelentes, é muito, muito Obrigado. bom. Vai ser muito engrandecedor. Muito obrigado, viu, Marina? Eu vou Obrigada a passar vocês. agora, tem várias outras perguntas aqui. Obrigado por seu comentário. Ó, adorei. Muito bom. Somos suspeitos para falar, né, Clarice e Helena, mas adoramos. Veja só, Cláudia, Simone, França, não sei se alguém tem alguma pergunta mais, quiser falar, participar também, pode ficar à vontade para abrir a câmera, se quiser Otávio, eu abrir. não consigo abrir a câmera, Tá, mas pode fazer sua infelizmente, pergunta se mas quiser eu fazer. só. Na verdade, eu não tenho uma pergunta. Tá, Eu só queria dizer que esse diálogo entre a psicologia e a medicina, que está representado aí pela Clarice e pela Lena, foi muito enriquecedor para mim. que Eu bom. conheço já o trabalho da Clarissa Olha, e, na verdade, a gente trabalha junto. que legal. E Que foi, honra para você, hein? Para ela deve sim, ser também, né? Porque Para mim é uma honra. os afins se atraem. e para mim foi muito interessante de perceber como que já existe esse campo propício Muito, para um diálogo das questões que envolvem as doenças psicossomáticas, como muito. que a medicina está considerando os aspectos psicológicos, emocionais dos pacientes e os resultados que isso traz, né, no tratamento. Então, eu só queria mesmo agradecer e parabenizar todos vocês. Obrigado, Cláudia. E aproveitando, eu lembrei você falando aí como que a ciência está avançando. É pena que demora muito a chegar esse conhecimento nas pessoas, mas tem muito estudo, muita pesquisa, muita prática sendo desenvolvida. Diariamente eu falo com colegas de diversas áreas, da imunologia, a física, a bioquímica, colegas que trabalham e consideram a espiritualidade no seu trabalho também. Muito embora não fale, mas traz na forma de compaixão, de conexão com o outro, né? Isso é muito importante. Estou feliz que Simone França está abrindo aí, eu já vou passar para você também. E eu tô lembrando, eu faço também assim, além de cientista e professor, nas horas quando acaba o expediente, eu sou psicólogo. Uso no meu dia a dia e faço terapia para mim. E meus terapeutas, eu tenho dois, um homem e uma mulher. Eu faço 1 hora com cada, porque para tratar os outros tenho que me tratar. E daí é, Gerson, né? E e a minha psicóloga também, elas, os dois são grandes psicólogos e também trazem a espiritualidade. A Marcela, né, que é minha psicóloga, eles sempre trazem, isso é muito bom. Não de forma direta, mas às vezes assim na prática isso ajuda tanto a gente. Vou aproveitar para agradecer os dois imensamente. E obrigado, viu, Cláudia, pelo seu comentário. Simone, vamos ver, vai chegar perguntas. Por enquanto está chegando só elogios para a Lenda e Clarissa. Tem perguntas aqui logo, logo. Simone França, pelo seu nome eu estou Oi. suspeitando se você tem É, aqui certeza. tem uma força familiar grande, né? Você está percebendo? Sim, sim. Que Não, legal. um prazer estar aqui, né? Por acaso, mãe de Clarissa, Olha, e ela me convidou e eu que fiquei muito bom. entusiasmada Estou muito entusiasmada com a live. Inclusive, tinha comentado com ela, se eu não tivesse tantos compromissos envolvidos em tantos estudos, outros estudos, com certeza eu faria essa pós, porque achei muito interessante o conteúdo, como diz a Marina, excelente. É, e adorei a discussão
trabalho também com a Clarissa e queria apontar um aspecto que eu venho estudando, sou terapeuta transpessoal também, que eu sim. venho estudando, que é a coerência cardíaca. Eu acho esse assunto, esse tema extraordinário, porque eu uso praticamente sem conhecimento profundo, mas um conhecimento mais superficial, mas que já na minha prática ele funciona muito bem, que é o uso não só da respiração, como a meditação, como forma de autorregulação, mas também como a coerência cardíaca como uma forma de respirar, Uhum. uma forma de respirar para essa autorregulação no trabalho com o yoga Que bacana, também. que bacana. Então, é uma respiração simples, né? É uma Sim, técnica muito simples, você respirar em 4 ou 5 tempos, inspirar em 4 ou 5 tempos, expirar que em bacana. 4 ou 5 tempos e trazendo, né, junto desse processo que pode durar aí poucos minutos, algo de positivo que aconteceu no passado, que numa memória do ser, pode gerar para potencializar essa autorregulação, a gente traz essa memória, uma memória antiga que vai potencializar naquele momento e essa potencialização vai gerar ainda mais memória de autorregulação. E Sim. a Clarissa vive isso muito pessoalmente, né, Clarissa, comigo. Bacana. E eu estou trazendo esse assunto da coerência cardíaca porque eu acho que é uma profunda conexão Sem da dúvida, ciência, sem dúvida. né, com a psicologia, a medicina com a psicologia. Muita gente usa a coerência cardíaca, né, com aparelhagem, e a Sim. gente pode usar a coerência cardíaca dessa forma mais natural, que é a respiração. Que coisa Então, eu boa. queria lembrar, se Muito bem alguém quiser lembrado. comentar, fazer um comentário mais profundo, porque eu faço isso na prática e não de forma mais profunda, né? Muito Agradeço muito, adorei a discussão. Obrigada, Lena, obrigada, obrigado. Clarissa. Obrigada, Otávio. Obrigada. A gente agradece imenso. Obrigada, mãe. Helena, quer fazer algum comentário sobre esse comentário maravilhoso da Simone França? Eu só para assim, muito obrigada que é realmente essas técnicas, né, que equilibram, colocam de novo em equilíbrio o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, que tem uma grande relação. Essa técnica da respiração, coloca a frequência cardíaca em um nível menos de estresse, né, que é a regulação do estresse, que tem vários estudos que mostram que tem um efeito nas moléculas, no corpo físico e na regulação mental, na reprogramação. Então, é maravilhoso essas técnicas de ajudar e abrir dessa forma prática, integrando também o tratamento de traumas, emoções, a psique, a mente, né, conectado assim com o nosso corpo físico. Maravilhoso. Que Obrigada. legal. Clarissa, você quer comentar alguma coisa? Quero agradecer aí a participação da minha mãe, Que o legal. comentário também, né, dentro desse campo que a gente está trabalhando, e como que essas formas, né, de autorregulação, seja pelo exercício respiratório, pela meditação, pelo yoga, pelo pilates, que foram práticas citadas aqui hoje, como que isso, né, dentro de uma perspectiva médica, auxiliando-nos a diminuir os níveis de estresse, os níveis de sobrecarga, os níveis de inflamação, como que isso favorece nós sairmos de um lugar de apenas sobrevivência para a Sim, gente ir para um lugar de vivência integral. Então, um ser humano totalmente estressado, totalmente inflamado, né, com as suas questões fisiológicas, biológicas totalmente comprometidas,
pensando aí em termos de pirâmide de Maslow, né, das pirâmides Sim, das necessidades dentro do campo da psicologia, um indivíduo nesse lugar, ele não tem energia, ele é, não tem condições de se ocupar com níveis mais essenciais da própria vida. Quando a sim, gente fala em termos de autorrealização, sim. né, de uma busca mais profunda pelo sagrado, porque são níveis de estresse que nos deixam em modos de sobrevivência e a gente fica só lutando para superar cada dia, né? É Então, acho que verdade. essas práticas, elas são realmente essenciais. Muito bem colocado. A gente, como a Simone França trouxe bem para a gente às vezes nesse frenesi, né, Clarissa, que vocês estão trazendo, que a Lena comentou, a gente não para nem para respirar corretamente. A gente acha que tem que ficar produzindo, 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 e não tem momentos de paradas, assim. Até um jogo de futebol tem que ter um intervalo, tem que parar, respirar. Hoje estão colocando nos jogos água, né? Eu não sou futebol fan, não fico assistindo futebol, mas meus filhos assistem, os meninos. E eu vejo agora tem as paradas, a importância da gente meditar quando acorda, durante o dia, tá agoniado, cansado, para um pouco. Depois vai produzir muito mais, né? Porque você está conectado com você, conectado com o maior, com o ponto culminante da espiritualidade que está dentro da gente, né? Nessa busca do nosso eu interior. E tem várias perguntas aqui para vocês. Se a gente conseguir, eu vou fazer assim. Vou deixar aberto para vocês duas, tá bom? Comentário. Eu quero agradecer a Marina, a Simone, a Cláudia que participaram, que abriram os microfones, abriram as câmeras, participaram conosco. Muito obrigado. E vou fazer a pergunta aqui, ó, para a Lena e para a Clarice. Tem o seguinte: se a gente pudesse, como tem várias perguntas, se vocês puderem, por exemplo, responder em 30 segundos, 1 minuto cada uma delas. Vamos ver, vamos fazer um desafio, vamos ver se a gente consegue. São perguntas profundas, é difícil, né, responder tão rapidamente, superficialmente, mas vamos ver se a gente consegue aqui. Se não conseguir, também não tem problema. Se necessitar mais tempo, fiquem à vontade também. Ó, a primeira pergunta vem do Gustavo, que ele pergunta assim: como encontrar a espiritualidade? Olha, profundo. É, assim, para mim é uma questão individual de cada um encontra a sua espiritualidade, porque existem diversas definições de espiritualidade, como a gente também abordou aqui, que é independente das crenças, das dogmas ou rituais religiosas. Você pode encontrar a espiritualidade na natureza, na conexão com o próximo, na conexão com familiares, em diversas formas. Então, é uma questão bem individual para você se sentir conectado consigo mesmo e com o universo. Muito bem. Clarissa? A Lena já disse muito, né? Mas eu queria acrescentar, gostaria de acrescentar que eu acho que o primeiro passo para a gente encontrar a nossa espiritualidade, para quem se sente perdido, ou não tem isso muito claro, eu acho que é o silêncio, né? A prática do silêncio, de uma respiração consciente para olhar para dentro de si. E aí, pensando que dimensão espiritual está muito ligada às nossas tendências, aos nossos talentos, à nossa vocação, que é o que vai nos ajudar a construir sentido e propósito, eu acho que essa autopercepção, né? Qual que é o meu talento? Que talentos eu tenho? Qual é a minha vocação? Quais são os meus dons? Eu acho que esse é um possível caminho para começar a descobrir a própria espiritualidade. Que bacana. Isso é muito. Eu lembrei de Jung, da individuação, que ele falava de conectar o seu eu com o seu consciente com o inconsciente, né? Se individuando, né? Você se tornando você mesmo de verdade, né, Clarissa? Lena? Então seria assim, o que que me faz me sentir eu mesma, eu É, mesmo? O que exa, me faz ter tesão pela vida, ter é, tesão de acordar e viver o meu dia? Então, exatamente. são perguntas que a gente pode se fazer para a gente tentar encontrar o que é tão
particular em nós. E quantas pessoas vivendo na massificação, no modismo, no exterior, essa busca pela sua própria identidade se descascando naquela analogia, né, naquela metáfora da cebola que você precisa se descascar, que a gente cresce com várias imposições e depois a gente precisa ir se descascando para se encontrar, né? Porque a nossa sociedade ela é como o mito de Procusto, que cortava as pernas de quem era o que hospedava as pessoas, né? E, e quem era maior botava na cama pequena e cortava as pernas, e quem era pequeno ele botava na cama grande e esticava, assim. Então nossa sociedade assim não considera isso muito, nem sempre as pessoas têm essa autoconsciência, e esse desenvolvimento é fundamental, conforme vocês falaram muito bem. Adorei. Tem vários caminhos. Terapia também ajuda, Clarissa? Demais. Demais. Tem estudo que mostra também contato com a natureza, né? Contato com a natureza. Sim. Tem mais espiritualidade. Tem até uma palavrinha bem pequena chamada Awe, né? Que é AWE em inglês, que é essa sensação de você olhar o mar, por exemplo, olhar a natureza, olhar um trabalho social bonito e sentir aquela sensação de transcendência que também é um encontro com o espiritual, né? Assim. E outras pessoas têm através de encontro com os seres desencarnados, pessoas que já através de vários estudos nesse caminho também, com o divino que está aqui dentro do nosso coração. Muito bom que vocês falaram isso. Então vamos lá. Tem pergunta agora complexa, hein, Clarissa e Helena? Ó, vamos lá. Veja só. Além das divergências epistemológicas, ED1 é, alegado conflito natural e histórico entre a ciência e a religião. Quais os motivos para atualmente o discurso científico e o religioso não se relacionem de forma integrativa? Então, a pergunta é, resumindo, ciência e religião conseguem conversar? Dá para conversar entre eles de uma forma integrativa, Clarissa, Helena? Então, eu penso que a maior dificuldade do diálogo, ela não está nas diferenças epistemológicas das áreas de conhecimento. Sim, É um desafio, né, a gente criar esse diálogo, mas eu acho que o maior desafio, ele está numa questão estrutural de um paradigma que a sim, nossa sociedade ocidental carrega, que é um paradigma dualista. é, Então, o paradigma dualista, na compreensão do que é o ser humano, acho que é o maior desafio, porque ou a gente se polariza no campo científico ou a gente se polariza no campo espiritual, sim, e aí a gente cria essa visão dividida do ser humano, né? Ou eu sou um ser humano só espiritual, ou eu sou um ser humano só corpo físico, e eu acho que esse paradigma estrutural é que dificulta. Então sim, a gente fica nos radicalismos, e aí quem é da área de quem tem mais afinidade com o campo da espiritualidade absolutiza esse ponto de vista e aí não se abre ao diálogo com outras epistemologias, e muitos que são do campo biomédico, do campo científico, se fecham também nos seus próprios pontos de vista e não se abrem. Então, o fato de termos epistemologias diferentes não impossibilita o diálogo, porque a ideia não é fazer da ciência espiritualidade, não é fazer da espiritualidade ciência. A sim, ideia é a gente dialogar e criar complementos, criar pontos de contato, para que a sim. gente possa abordar o ser humano nessa visão integral. Que Então, legal. para mim, a questão está no dualismo antropológico, É verdade, Clarissa, porque que nos polariza, e aí a gente fica só discutindo ponto de vista é, pessoal a partir do nosso lugar de fala, ao invés de nós nos abrirmos, né? muito bom que você trouxe isso, porque esse dualismo se manifesta nesse contexto que o Fábio trouxe para a gente, mas também que o Fábio não, deixa eu ver quem foi, que o Felipe Souza trouxe para a gente, mas
time de futebol, política. Às vezes as pessoas estão brigando por pessoas que não estão nem aí para você, não lhe conhecem, né? Esse dualismo se manifesta das mais diversas formas. Dentro dos lares, quando as pessoas têm opiniões diferentes, a maturidade é uma questão de maturidade emocional para conseguir dialogar, né? Superar as diferenças e a espiritualidade, então, como lei da natureza, tirando os rótulos, ajuda nesse diálogo. Devido ao Exato. nosso tempo, eu vou fazer o seguinte, Helena. Eu Ah, vou tá. ler a Tá pergunta e vou certo. passar para você a próxima pergunta. Eu Tá vou responder certo, aqui tá. que chegou e vou Tá. passar para você a próxima pergunta, devido ao passar do tempo. Tem uma Tá pergunta certo. aqui do Fábio que é o seguinte: se para chegarmos à espiritualidade, o caminho é o autoconhecimento e nós temos em nós mesmos um templo, a pergunta do Fábio é: podemos abrir mão da religião para obtermos a saúde mental? Eu vou responder essa do Fábio rapidamente. Fábio, cada pessoa encontra do seu jeito, né? Conforme nossas convidadas ilustríssimas, a Helena e Clarissa nos responderam, tem indivíduos que encontram isso através da religião. A gente vive num mundo majoritariamente religioso, que as pessoas se identificam. Mas se essa vivência religiosa ela é meramente ritualística e não transforma o indivíduo, é como a Clarissa e a Lena falaram muito bem aqui para a gente, a Marina também trouxe muito bem, a Simone trouxe essa questão da respiração. Se eu estou vivendo rituais que só estão externos e não estão tocando profundamente, o problema não é da religião. O problema é do indivíduo que não incorpora princípios religiosos fortes, porque toda religião traz força, desde que ela ensine o bem, o amor, o respeito ao próximo, a transcendência, ela traz um benefício. A questão é o desvirtuamento da religião que muitos indivíduos, infelizmente, fazem das diversas religiões que existem no nosso mundo. A má interpretação de muitas coisas. Clarissa, Helena, querem completar? Eu passo para a próxima pergunta para a Helena. Pode passar para a Posso próxima. passar? Pronto. Ó, então cada um encontra, seja com religião ou não religião, cada um escolhe o caminho que quer seguir. A espiritualidade pode ser encontrada de diversas formas, viu, Fábio? Muito obrigado pela sua excelente pergunta. E daí, ó, temos uma pergunta, Lena, agora para você. A sensação de estranheza em relação à vida, né? Tem a ver com a espiritualidade? Assim, tem a ver com a desconexão da espiritualidade? Tem a ver com o quê? Pode completar, Clarissa, e se quiser também responder depois da Lena. Não sei se eu entendi correto. Tipo, você tem uma sensação de você não está no lugar certo, você estranha da sua vida, o que está acontecendo. Isso. Então, assim, pode ser vários, em alguns momentos, para algumas pessoas, pode ser uma experiência espiritual ou uma experiência transcendente, que às vezes a pessoa não consegue identificar, mas a gente tem tem várias possibilidades, né, também de ser isso tem uma outra causa, um distúrbio mesmo, talvez, da mente ou da psique. Então, não dá para generalizar isso, mas existe sim experiências que, que trazem esse sentimento que você é diferente do que esse mundo aqui. Que até nesse momento estou lembrando um livro que eu li uma vez de um cientista alemão, que é um físico, biólogo. Ele descreve, esse livro chama Entre os Mundos. Hum, E ele chama assim, nosso mundo aqui material, que é o mundo que a gente vive, que a gente tem nossas experiências cognitivas e a gente tem o concreto, né, que a gente consegue viver. E existe, e ele falou que a gente passa nessa vida até um certo ponto, talvez numa pessoa que acontece alguma experiência assim, transcendente, ou em algum momento de dificuldade, de doença, às vezes engatilha questões e a gente entra em contato com com esse outro mundo que é in between, assim, né, que ele chama, sim, que tem essa conexão com a consciência, com outro sentido da vida, com outras dimensões, né? Então, isso pode ser que em alguns momentos você tenha esse contato
com esse transcendente, como uma experiência espiritual. Que legal. Até essa desconexão do eu, né, Clarissa? Que se quiser comentar, a gente às vezes vive dando sim para todo mundo e se colocando sempre em último lugar. E essa dificuldade de dar não que a gente tem, a gente vai se desconectando tanto da gente e começa a não saber mais o que é que eu gosto, o que é que eu quero, qual é a profissão que eu devo escolher. A gente vai se Sim. desconectando todo e a vida vai ficando estranha porque a gente se desconectou de nós mesmos, né? Esse estranhamento, né, não sei se a que ele se refere exatamente, né? Talvez a Sim, gente precisasse conversar para entender que tipo de estranhamento, que tipo de contexto, há quanto tempo, qual que é a natureza disso, né? Porque sim, pode sim dizer das experiências que a Alena colocou, né? Experiências de contato com outras dimensões da realidade. sim, Pode dizer também de talvez algum transtorno mental, mas pode dizer de uma sensação de não encaixe dentro de algo que é imposto como normal na sociedade, sim. pode ter a ver com falta de sentido mais profundo. Então, a gente teria que ver assim o caso a caso desse Com estranhamento, certeza. né? Certeza. O que que é esse estranhamento? Mas eu acho que é por aí mesmo, dentro do que foi trazido. Às vezes a gente fica com dificuldade de fazer mudanças de profissão, com falta de E coragem às de. vezes o estranhamento vem também de uma mudança de consciência. Então Sim, a gente sai de um estado de consciência, vive às vezes um processo de crise, um processo até de cura profunda, vai para um outro estado de consciência, a gente pode vivenciar um certo estranhamento no sim. início. Então acho que teria de entender um pouco mais, assim. É, é como se consciencialmente a gente vivesse nascendo de novo em diversas situações, né? Muito bem, e o novo sempre causa um estranhamento, né? Muito bem. É, Vitor e Holanda fez uma pergunta. Vou aproveitar, perguntar para. Ah, não, perdão. Tem uma pergunta aqui da Niná. Niná e Holanda. Eu acho que a família em peso aqui, ó. Agora um casal. Assim, ó, Niná e Holanda perguntou: como ver a família? Eu vou deixar quem quer responder, Lena ou Clarissa. Como ver a família ou cuidadores em relação a essas terapias, assim, eu acho que ela deve estar se referindo às terapias onde considera-se o lado espiritual do ser humano. Como funciona? Está bem contemplado, né? Para os cuidadores, por exemplo. Alguém tem, eu imagino que seja isso, né? Que a Niná está perguntando, pergunta maravilhosa aí da Niná, se a pessoa que cuida de um ente querido que está com uma doença grave, né? Uma doença degenerativa, e como que fica para eles assim, né? A questão do espiritual nesse processo? Quem quer responder? Clarissa ou Lena? Assim, do jeito que eu entendo essa questão, que aborda assim, a conexão energética entre todos os seres humanos. Então, se a gente tem um contato mais profundo, como cuidadora, a gente cuida de um paciente, né? Às vezes parente, às vezes não, mas você cria um vínculo, cria uma conexão profundamente com essa pessoa. Então, é muito importante eh, você está fazendo o seu parte para fazer a sua prática de autoconhecimento, dos seus limites, do seu de ser um bem, ser um humano íntegra, estável assim nas suas emoções. Você traz também, então é uma troca também que acontece, mas você se dedica nesse momento ao cuidado do outro e é muito importante essa conexão, né? Que se tem algumas divergências, às vezes, conflitos, talvez, se é entre famílias, que pode influenciar também o desfecho, a cura ou não cura, ou o entendimento, né? Em todas as situações, né? Todos os É, seres humanos trazem as suas questões humanas também, as suas questões pessoais também, numa certa forma, em um ambiente de trabalho, é como é, às vezes, cuidadora, que
entra na casa da pessoa, é Sim. uma relação bem próxima, né, Sim. com Eu estou outro ser. lembrando, Lena, também de um professor, de uma disciplina que eu tive no meu doutorado, que foi imunologia dos tumores. Um artigo científico, eu não lembro mais o ano, nem o autor, faz muito tempo isso, que o professor trouxe, professor Barbuto, acho que foi até o professor Barbuto que trouxe. Ele mostrou que quando, por exemplo, foi um experimento em camundongos, e isso vale para humanos também, que quando uma pessoa está com uma determinada doença e o cuidador também não se cuida, ele acaba tendo uma propensão para desenvolver várias doenças, dentre elas, inclusive, a mesma doença. Foi uma pesquisa para tumores, assim, né? Acaba tendo um acoplamento psíquico, um estresse, só para citar algumas situações, grande, né, no cuidado do outro, e o indivíduo esquece de se cuidar. Ele passa a entrar na rotina da perda do sono, ele passa a se entregar tanto ao outro, esquecer de si, que ele entra no desequilíbrio e tem pessoas que às vezes adoecem junto, né? Aí, mostrando como é importante o autocuidado, né? Você saber que você precisa cuidar do outro, mas nunca pode esquecer de si, porque vai chegar uma hora que nem cuidar do outro você vai conseguir mais, né? Então, e temos uma última pergunta, obrigado, Lena, pela resposta, do Vitor e Holanda, para Clarissa, já que a Lena respondeu, que é o seguinte: como evitar tanta medicalização do espiritual, reduzindo experiências transcendentes a patologias, quanto à espiritualização do médico psicólogo, negligenciando causas biológicas ou psicológicas tratáveis? Ou seja, o Vitor está perguntando assim: da mesma forma que existe um excesso de patologização, de dar remédio para, por exemplo, a pessoa está com perda de sono, ao invés de buscar as causas psicológicas e cuidar daquilo, né? Traduzindo, eu acho que é isso que o Vitor quis dizer, para que compreender o todo do indivíduo e, ao invés de dar o remédio, você cuidar daquele indivíduo como um todo, como também tomar esse cuidado para não dizer que tudo agora é psicológico, espiritual, não entrar no radicalismo. Como que a ciência pode nos ajudar, Clarissa? Como que a psicologia, como todo esse embasamento, esse conteúdo que a ciência tem trazido nos últimos anos, de 2000 para cá, de vários estudos sobre espiritualidade, sem a gente dizer agora que tudo é espiritual, né? Entrar num fanatismo Sim. espiritual e negligenciar os aspectos biológicos, né? Como encontrar um equilíbrio, Clarice? Eu acho que isso tem a ver com o que eu disse antes para a pergunta de um outro participante, né? Sim, Que isso é fruto desse paradigma dualista, que ainda é muito forte na nossa cultura ocidental. sim, Então, no dualismo, ou eu vou para um lado, para uma polaridade, me radicalizo nela, ou eu vou para outra. Então, a gente começar por meio, por exemplo, dessa pós-graduação e de outras também, de outras áreas, de outros laboratórios, de outras faculdades, né, e campos que estão, né, nessa proposta. A gente começar a trabalhar essa mudança paradigmática na nossa sociedade por meio de instrução, de autoconhecimento, de conhecimento acadêmico, científico. Isso vai abrindo a nossa mente para que a gente se acostume a, em primeiro lugar, viver a nossa própria vida com uma visão mais integral, com uma visão que eu diria mais multidimensional. Então, a partir do momento em que eu tenho algum tipo de sintoma ou vivo algum tipo de experiência, se eu estou me treinando por meio dessa visão mais holística, eu vou fazer um escaneamento em todas as dimensões do meu ser sim, para avaliar ali em toda essa multidimensionalidade o que está me pedindo, às vezes, um cuidado imediato, o que vai ser essencial para mim. Porque às vezes eu vou precisar de uma medicação, com mas às certeza. vezes eu vou precisar de outros tipos de tratamentos. Então, a gente se treinar por um novo paradigma, se treinar no autoconhecimento, por nos percebermos sempre seres humanos integrais, vai ajudar a gente a não radicalizar. Então, Exatamente. eu que tenho uma espiritualidade profunda, eu vou me abrir às possibilidades medicamentosas se necessário. Eu Sim, vou me abrir
as experiências de cuidado com o meu corpo físico, de fazer os exames necessários, o check-up necessário, de ir no hospital se necessário, mas eu também vou me abrir à consciência de que existem outros motivos, às vezes, para eu estar somatizando, né, determinada questão. Então, antes de sair tomando, às vezes, algum medicamento sem nenhum tipo de reflexão, será que se eu fizer uma prática respiratória diária, eu Sim, posso aliviar esses sintomas? Se eu parar um pouquinho aqui e olhar para a minha vida, para as minhas questões emocionais, para o meu contexto, para o que eu estou vivendo, será que eu consigo manejar isso de alguma forma? sim. E é sempre numa perspectiva de que uma coisa não é contra a outra, uma coisa não Exato. anula a outra. Então, mesmo que eu tome uma medicação, eu posso estar na busca da minha espiritualidade. Mesmo que eu esteja na busca da minha espiritualidade, eu posso me abrir aos tratamentos médicos. Não é algo para ser contrário, né? Exato. Então, acho que essa é a chave. É a É, gente não ficar colocando uma coisa contra a outra, mas sim entender que tudo se complementa e que cada momento e cada situação pede algo de in- nós. muito bem. Integrar, né, Clarissa? Ao invés de É dividir, integrar, é integrar. integrar. E olhar o ser humano numa perspectiva, como fala a Organização Mundial da Saúde, bio, psico, sócio e espiritual, considerando as diversas É. dimensões. Muito bem colocado. E aí a pós vem nesse sentido, né? Para mostrar que é possível integrar, não Sim, só para os profissionais da saúde, seja da psicologia, da medicina, de outras áreas, mas para todas as pessoas, como a Marina bem disse, porque pegando aí a pergunta anterior, todo mundo tem um familiar que adoece. sim, Todo mundo está em contato com alguém, nem que seja no trabalho, né, no círculo de amizade, que está vivenciando algum processo de adoecimento, seja físico, emocional, mental ou até espiritual. sim. Então, isso é para todos nós. Todos nós precisamos nos engajar na construção de um novo paradigma, né, de um paradigma holístico. Muito bem, Clarissa, muito bom. E aproveitar agora, na última live eu falei para o Humberto suas últimas palavras. Ele disse assim: Otávio, pelo amor de Deus, não me reduza este momento. Então, eu vou pedir para vocês agora, Clarissa, Helena, para dar suas considerações finais, né? Vocês quiserem aí, depois de tanta contribuição, tanto conhecimento que vocês trouxeram para a gente. Clarissa, vamos em ordem alfabética, pode ser, Helena? Clarissa aqui primeiro, depois a Helena. É, suas considerações finais. Eu não vou falar mais últimas palavras, porque o Humberto me chamou a atenção e ele está correto. É, eu acho até que eu talvez tenha acabado de fazer minhas considerações Oi. finais, porque eu sinto que é isso, assim, a gente precisa, todos juntos, profissionais de todas as áreas, seres humanos, em todos os campos da vida, a gente precisa se unir para construir uma cultura mais de uma consciência mais integral, de uma consciência multidimensional, Sim, né? E a inclusão da espiritualidade dentro dos nossos estudos científicos, da nossa prática, ela vai nos auxiliar em muitas curas, na cura de muitos adoecimentos em vários níveis. sim, Então, acho que essa pós é uma oportunidade aí para que a gente possa fortalecer o movimento. Assim, com o pé no chão, né? Ainda temos muitas resistências, ainda tem muito campo para ser aberto. Esses processos de instauração de novos paradigmas, eles não acontecem de uma hora para outra, mas a gente vai fazendo a nossa parte, dando os passos, né? E eu acho que esse é o caminho. muito bom. Integrar, incluir, né? É o que a gente precisa fomentar cada vez mais na nossa sociedade. Muito obrigado, Clarissa. Lena, Sim, muito obrigada. É maravilhosamente já a Clarissa falou essa importância da integração, esses dois lados, né, na área de medicina, assim, é o tratamento mais convencional com todas as tecnologias e medicamentos que existem, que
a gente precisa também, assim, não pode negligenciar, não, Negligenciar? negligenciar isso. E o outro lado também, o mental, o espiritual, as emoções. Então, integrando tudo isso, esse curso aqui vai trazer isso, vai trazer mais conhecimento nessa área, nessa possibilidade de redialogar com a ciência e a questão espiritual no contexto da nossa saúde, para todos nós, para independente de qualquer área de qualquer background, né? Então, isso a gente vai abrir a mente e vai ver também o que a ciência de hoje em dia, a ciência de avançada assim internacionalmente, está falando sobre isso e está esclarecendo talvez já muito mais do que talvez o conhecimento comum assim nas sociedades, nas culturas, né, que a gente vai integrar e vai abrir a mente para aprofundar nosso conhecimento, assim, junto com essa turma aqui, com a primeira turma, que vai ser maravilhoso para ter essa possibilidade de participar e de distribuir mais conhecimento nessa área. Que bacana, Lena. Adorei o comentário, porque a ciência que tanto nos ajudou, né, com a longevidade física, É. através das vacinas, dos antibióticos, dos medicamentos, agora vem a nos ajudar na iluminação das consciências através do estudo da espiritualidade, trazendo muita luz, trazendo muito conhecimento para a promoção da saúde mental. Isso é muito bonito. E eu termino, então, agradecendo imensamente as nossas ilustres convidadas, Clarissa e Lena. Muitíssimo obrigado por tanto conhecimento que vocês trouxeram, tanta luz, tanta leveza aí, tanto estímulo. Eu espero que as palavras de vocês, não só as palavras, né? O exemplo aí que vocês transpiram a espiritualidade também, não só conhecimento, mas também muita luz. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero tê-las novamente aqui o mais breve possível para a gente continuar nossas reflexões. Obrigado, Marina. Obrigado, Simone. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos que mandaram mensagem aí pelo YouTube. Deixe seus comentários. Se inscreva aí no Instituto, né, não, Vitor? Deixe seu like, participe. Quem tiver interesse, vem aí conosco participar dessa jornada do conhecimento e da iluminação, incorporando a espiritualidade no nosso dia a dia. E, por fim, muito obrigado ao Instituto Íris, no nome de todos que estão por trás aí desse processo, Vitor, Vanessa, Thales, Adriana, todo mundo que está suando a camiseta aí para fazer esse curso acontecer. E, sem dúvida, a FASEX por dar todo esse apoio, por ajudar na certificação do curso na CAPES, com esse grupo seleto de professores, de amigos. E até semana que vem. Muita luz, muito abraço e muito conhecimento também, né? Um abração.